Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça. A Polícia Federal está nas ruas quando chega, então, a informação dessa notícia, a confirmação de que o Superior Tribunal de Justiça afastou o governador do estado, Wilson Witzel, de suas funções. Quem assume o lugar dele é o vice-governador Cláudio Castro. Toda essa operação de hoje foi autorizada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. Ele também que já havia autorizado a Operação Placebo, deflagrada no dia 26 de maio contra o governador Wilson Witzel, contra a primeira-dama Helena Witzel e demais pessoas envolvidas em suspeitas de fraudes na saúde do estado durante a pandemia do novo coronavírus. Agora, uma coisa que me chama atenção é que essa denúncia que foi oferecida, ela nos denuncia de uma forma assodada, apressada, em corrupção e lavagem de dinheiro, de R$500 mil. O delator é a única testemunha que figura na denúncia. E o Edmar, que é o ex-secretário, infelizmente foi uma escolha técnica, infelizmente ele se demonstrou ao longo dessas investigações como um grande operador de um esquema de corrupção na área da saúde. E na delação dele, ele diz que ele já vem operando dessa forma com empresas desde 2016. Então é lamentável ver que ele tenha se infiltrado no nosso governo para poder continuar praticando seus atos ilícitos. Wilson Witzel. O Brasil inteiro foi apresentado a esse nome em 2018. Até então, Witzel era uma pessoa desconhecida no noticiário. Nascido no interior de São Paulo, em Jundiaí, antes de 2018, Witzel era um juiz federal que havia atuado em varas cíveis e criminais, tanto na capital fluminense como em Vitória, no Espírito Santo. E aí, sem ter uma carreira política ou qualquer experiência eleitoral anterior, ele se candidatou a governador do segundo estado mais rico do Brasil, o Rio de Janeiro, pelo PSC, que é o Partido Social Cristão. Na primeira pesquisa do Ibope, ele teve 1% das intenções de voto, concorrendo com outros 9 candidatos. Mas ao longo da campanha, ele começou a ver o nome dele crescer nas pesquisas, principalmente depois que declarou apoio ao então candidato à presidência Jair Bolsonaro e também depois de algumas declarações controversas, para dizer aqui o mínimo. Quem não pode ter hermenêutica na cabeça é o soldado, que olhando alguém de fuzil vai atirar e vai bater. Witzel foi para o segundo turno contra Eduardo Paes e saiu vitorioso, com quase 60% dos votos válidos. Tomou posse em 2019 e agora foi afastado do cargo de governador do Rio de Janeiro por suspeitas de corrupção em contratos emergenciais para a Covid-19. Além disso, ele também enfrenta um processo de impeachment e rompeu com Bolsonaro há um ano, quando declarou publicamente seu desejo de ser o quê? Presidente da República. No Item Mais de hoje, eu converso com 2 colegas aqui da firma, da CNN, diretamente do Rio de Janeiro, 2 pessoas que eu admiro tanto e que eu tô super feliz de conseguir juntar esse povo. Leandro Rezende. Oi, Leandro. Bem-vindo de volta. Oi, Mona. Prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. E o analista de política, o Fernando Molica. Fernando Molica, finalmente debutando no Item Mais. Bem-vindo, querido. Obrigado, Mona. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Quero começar a nossa conversa falando dessa rápida, não sei se eu posso falar assim, mas ascensão e queda já de Witzel na política, né? Molica, pra mim, sempre que eu quero lembrar dessa trajetória mais marcante de Witzel, vem na cabeça aquela imagem dele com os punhos cerrados, os bracinhos erguidos ali, comemorando o desfecho de um sequestro na Ponte Rio-Niterói com a morte, do sequestrador. Pra cá, passou pouco mais de um ano, mas parece que faz muito mais tempo, porque muita coisa aconteceu envolvendo, então, aí o governador Wilson Witzel e o governo dele em geral. Faz esse retrospecto, e eu exagerei quando eu falei já ascensão e queda? Acho que não exagerou não, Mona. Acho muito difícil que essa queda do governador Wilson Witzel, governador afastado, que ela possa ser revertida. O governador chegou
chegou, ele era um completo desconhecido, ele nunca tinha se candidatado a qualquer cargo público, acabou sendo eleito, foi puxado pelo pastor Everaldo, que está preso, levado para a política pelo pastor Everaldo, se beneficiou daquele clima anticorrupção, ele, o fato de ser juiz federal, fez um discurso muito duro contra a violência e fez essa cena aí que você bem lembrou, aquela cena em que ele fica dando socos no ar, comemorando ali a morte de um bandido, de um sequestrador de ônibus. Pois é, o tempo muda, né? O senhor da razão, como dizia um ex-presidente da República, agora tem até gente dando socos no ar pela queda do Wilson Witzel. É uma situação até curiosa, Mona. E me lembro bem, porque naquele episódio, nesse episódio aí da ponte, o que mais me chocou, claro, os punhos cerrados e dando soquinho pro ar, sim, mas o cuidado ali do assessor gravando absolutamente tudo, parecia que era coisa de filme, não a vida real essa que não orgulha ninguém em nenhum lugar do mundo, mas feita essa ressalva, Leandro, traz pra gente aí qual é o cenário vivido por Witzel nesse momento. E só pontuando, né, ele já era alvo de um processo de impeachment e agora o afastamento do cargo. Quais as suspeitas mais relevantes pra gente falar aí que pairam sob a cabeça de Witzel? Olha, Mona Lisa, Molica, o esquema que é investigado pelo Ministério Público Federal mostra que o Witzel, né, ele teria recebido dinheiro de propina de um esquema de corrupção. Ele não é muito novidade aqui no Rio de Janeiro a forma como esse dinheiro chegou até lá. Argumenta o Ministério Público o seguinte, que algumas empresas, algumas organizações sociais que aqui no Rio de Janeiro responsáveis de gestão de várias unidades de saúde, elas tinham alguns contratos com o governo e eram ligadas a pessoas influentes, a empresários, e aí essas empresas contratavam essas empresas ligadas a pessoas aí investigadas, como o Mário Peixoto, um mega empresário alvo da Lava Jato. Essas empresas, eram 4 empresas, elas contratavam o escritório da Helena Witzel, que é a primeira-dama aqui do Rio de Janeiro, e aí, através do escritório, esse escritório recebia aí contratos de serviços que nem eram prestados, e aí, através do escritório da Helena Witzel, o governador receberia propinas, né? E aí, o esquema que o Ministério Público mostrou até aqui, aparece essa propina ao governador Wilson Witzel na área da saúde, mas há o detalhamento, Mona Lisa, ao longo de várias páginas, o Ministério Público mostra como que essa organização criminosa teria se alastrado por várias outras áreas do governo, que não só a saúde, que também estão sob suspeita. Então, ele é apontado aí como cabeça de uma engrenagem de corrupção muito séria aqui no Rio de Janeiro, né? Sim, sem dúvida. Quando você falou da tal não novidade, é isso que eu queria perguntar para o Molica também. A gente tem ouvido demais, né, sobre esse esquema aí de desvios, Molica, que o Leandro meio que já esboçou para a gente, apontado pelo Ministério Público Federal, e ele é muito parecido, então, com um esquema praticado por ex-governadores do Rio de Janeiro. A gente consegue pontuar, Molica, as principais semelhanças? Olha, o que salta aos olhos, pelo fato de ser um caso recente e pelo volume de dinheiro, que é um volume de dinheiro muito maior, é o do ex-governador Sérgio Cabral. Ele, na época que ele ainda estava no governo, quando ele era perguntado sobre o alto padrão de vida dele, ele dizia que a mulher dele tinha um escritório de advocacia que era um grande escritório e, portanto, recebia muito dinheiro. Só que depois se verificou que que o escritório era usado para lavar dinheiro. Aí, inclusive, empresas, áreas do Rio de Janeiro, contratavam o escritório da Adriana Anselmo, mulher do então governador Sérgio Cabral, e passavam ali grandes quantias para esse escritório. Eventualmente ela prestava serviços, enfim, mas era um esquema muito semelhante a esse esquema que, de acordo com o Ministério Público, foi adotado pelo governador Wilson Witzel. E o Leandro citou alguém, essas empresas que fizeram depósitos para o escritório da Helena Witzel, e o Ministério Público cita que houve casos de atos de ofício do governador, ou seja, decisões do governador que beneficiaram empresas de alguma forma ligadas àquelas empresas que fizeram os depósitos para a mulher dele. Então, até o procurador, o procurador Eduardo Elrage, na sexta-feira, ele chegou a falar que se sentia num túnel do tempo, dada a semelhança entre alguns elementos do suposto esquema do governador Wilson Witzel com o esquema de Sérgio Cabral. Essa ligação, daí a ideia do túnel do tempo.
Eu estou pontuando fatos nessa conversa que é para a gente traçar, para quem não é do Rio de Janeiro, a tal linha do tempo da corrupção, vamos dizer assim, ou das suspeitas de corrupção, para a gente ser mais correto jornalisticamente. Leandro, o Witzel se tornou o 6º governador do Rio na mira da justiça em menos de 4 anos. Na sexta-feira, quando eu estava fazendo minha lição de casa para conversar com o Molica no Expresso CNN, quando eu fiz essa conta, realmente dá um nervoso, né? Porque eu vou repetir para quem nos escuta. O 6º governador do Rio na mira da justiça em menos de 4 anos. Não dá respiro nem de 1 ano. Não dá para ter calminha durante 12 meses, ou esperança, ou aquela sensação de que os fatos mudaram, as pessoas aprenderam, vivemos tempos melhores. Mas vamos lá, 5 chegaram a ser presos, né? E 1 ainda cumpre pena, que é o Sérgio Cabral. O Pezão, se eu não me engano, está em prisão domiciliar, né? O que acontece no governo do Rio de Janeiro, Leandro? Eu acho que o que acontece aqui no Rio é o seguinte: a gente teve todas essas investigações aí, Cabral, Garotinho, Moreira Franco, Pezão, ex-governadores que foram presos, mas que dão provas, né, de que a corrupção no Rio de Janeiro é um problema sistêmico, e só vai ser resolvido aqui se também for atacado de uma forma sistêmica, uma forma que você consiga mostrar para os governantes que vierem que não dá mais para apostar, por exemplo, dessa forma que está posta nesse modelo de organizações sociais para a administração da área de saúde. Molica vai saber até bem melhor do que eu sobre isso, mas assim, desde quando se tem esse modelo aqui que se tem indício e denúncia e gente presa envolvida em esquema de corrupção. Então você tem a forma de fazer política aqui no Rio de Janeiro é muito permissiva para que essas coisas aconteçam. Então o que acontece aqui no Rio de Janeiro, né, é uma ação aí entre, em algum sentido, uma impunidade, porque, enfim, a gente já teve secretários presos, conselheiros de tribunais de conta presos, e ninguém parece se importar muito com isso. As pessoas que assumem os governos, os esquemas vão se repetindo. Então, se não tiver uma visão sistêmica do problema, de que o jeito de fazer política aqui no Rio está errado, né? Essas cenas vão voltar a se repetir para nossa tristeza, né? Eu, que sou carioca, Molica também carioca, para a gente é muito ruim, né? Ver o Rio aparecendo dessa forma. Então, se não tiver uma mudança de paradigma no jeito de fazer política aqui, infelizmente, a gente vai repetir essa conversa algumas vezes ainda. Sim. E, Molica, entra também nessa questão do Rio, sobre o que representa isso, né? Não só para o Brasil. A gente tem sempre que ter na cabeça o Rio. Eu, como paulistana, muitas vezes até tenho uma invejinha do bem de falar isso. Mas o Rio de Janeiro é sim o cartão postal do Brasil. O Rio de Janeiro é sim uma grande vitrine brasileira. E eu tenho tristeza, vergonha, peninha quando essa vitrine parece toda quebrada, trincada, suja, para o mundo inteiro, porque não tem como, né? Não tem como a gente contestar isso. E será que a gente não dá para ter esperança? O que acontece aí, Molica? Ou é um esquema já enraizado? O problema não é só quem ocupa o Palácio das Laranjeiras, o problema é também na Assembleia, o problema são os fornecedores. Além disso que o Leandro falou, tem um dado curioso aqui no Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro já foi um estado, o estado da Guanabara, até 1975. E durante a ditadura, era o único estado brasileiro que tinha um governador da oposição. Caso do MDB, que era o governador Chagas Freitas. Então, e ele criou uma máquina política muito importante aqui no estado, criou um movimento chamado chaguismo. Então, isso, de uma certa forma, foi se reproduzindo ao longo dos anos. Mesmo depois da fusão do Rio de Janeiro com a Guanabara, o MDB, depois PMDB, teve um papel muito importante. Então, vários governadores processados, alvo ou presos, como o caso do Cabral e do Pezão, tiveram uma atuação marcante no PMDB. Tanto que houve, em 2017, 2018, quando houve esses movimentos aí de prisão, de denúncias, houve uma desestruturação da máquina do MDB. O Cabral foi preso, o Jorge Pisciani, que era presidente da Assembleia Legislativa, um homem muito poderoso, foi preso, está em prisão domiciliar. Houve uma quebra, todo o sistema de poder do Estado, que favoreceu, inclusive, a ascensão de Wilson Witzel. Mas o problema é que os fornecedores do Estado são basicamente os mesmos. E fornecedor, nesse esquema de corrupção, ele se rearranja. Para ele, o fato de estar A, B ou C dentro da sede de governo, se A, B ou C aceitarem fazer acordos espúrios,
esse fornecedor também está ali para o jogo. E, ao que tudo indica, de acordo com o Ministério Público, esquemas de corrupção herdados do governo Cabral foram mantidos. E aí fica muito difícil. A questão é o Ministério Público atuar, a Justiça atuar, investigar e punir os responsáveis. Sim, e a população escolher melhor, né, nas eleições, isso ajuda tanto. Eu sei que uma população muitas vezes que precisa do básico, é levada, é induzida ao erro no voto, mas claro, né, a gente tem sim como escolher melhor e cabe a nós, jornalistas, trazer as informações realmente importantes sobre todos que se candidatam a governar uma cidade, um estado, um país. Leandro, fecha esse papo também, claro, o assunto não se esgota nesse podcast. O futuro de Wilson Witzel, claro, nesse momento, tudo indica que ele será afastado, mas ainda não ocorreu. Então, nesse momento, traz o seu fechamento aí desse papo sobre todos esses escândalos e o que a gente vai acompanhar daqui para frente. Olha, Mona Lisa, o que a gente vai ter aqui no Rio de Janeiro é um começo do governo Cláudio Castro aí bastante complicado do ponto de vista, sobretudo, político, né? Porque Cláudio Castro era um vereador aqui no Rio, né? Era uma pessoa que não tinha grandes votações, foi colocada ali para ser vice de Witzel. Ninguém tinha expectativa que Witzel ganhasse, muito menos que Cláudio Castro assumisse o governo. Então, é natural que ele vai tentar aí costurar a aproximação com o governo Bolsonaro. E, enquanto isso, a gente ainda tem o processo de impeachment daqui do governador afastado, né, o Wilson Witzel. Então, você vai ter, de um lado, uma questão relevante, que é do ponto de vista jurídico-criminal, lá no Superior Tribunal de Justiça, enquanto Cláudio Castro precisa resolver problemas sérios aqui no Rio de Janeiro, envolvendo o regime de recuperação fiscal, envolvendo a volta às aulas, assim, problemas da vida cotidiana, sem esquecer jamais que a gente está vivendo uma pandemia, né? O coronavírus ainda está bem presente aqui no Rio de Janeiro, mais de 16 mil pessoas já morreram. Então, são problemas que o Cláudio Castro, sem ter lastro político, sem ter uma base que lhe sustente, vai precisar articular aí para colocar um jeito novo de governar. Enquanto isso, Wilson Witzel, que sempre ao longo da campanha foi uma pessoa que defendeu muito a Operação Lava Jato, que fazia um discurso duro de endurecimento do combate à criminalidade, dizia que ia mirar na cabecinha de criminosos, enfim, agora ele está numa outra onda, numa outra pegada, né, ressaltando a importância da presunção de inocência, apontando o dedo para o secretário Edmar Santos, o principal delator desse esquema todo. Então vão ser duas figuras importantes da gente acompanhar. Esse novo Wilson Witzel, garantista, e Cláudio Castro, governador desconhecido ainda de todo mundo, como é que ele vai se organizar para administrar essa batata quente que caiu no colo dele, né, mano? É isso aí. Assunto para próximos podcasts não faltará. Já fica o convite para os dois e o agradecimento dessa triangulação aí. Obrigada, Molica. Venha mais. Um beijo. Um beijo. Tchau. Obrigada. Prazer, querido. Obrigada, Leandro. Um beijo. Valeu, Mona Lisa. Um beijo. Tchau, tchau. A gente continua de olho na situação política do Rio de Janeiro, a gente continua de olho em todos os assuntos que interessam para a gente discutir, para a gente aprender, para a gente trazer à tona aqui no Item Mais. Que bom que a gente continua de olho em tudo isso, então que bom também que amanhã a gente se ouve de novo. Sim, a gente se ouve só para você lembrar, todo dia, de segunda a sexta.